Boa noite, estamos começando aqui mais uma edição do Painel Regional. Você que acompanha, confere conosco, sempre de segunda a sexta-feira, 10 da noite, não é? Com informações, entrevistas importantes e os temas ligados à Baixada Santista e ao Brasil, não é? E lembrando sempre, às 1h30 da tarde, tem o nosso primeiro encontro do dia, o Painel Regional Debates. Você acompanha personalidades da região, personalidades do Brasil, passando pelas bancadas do programa e discutindo junto com você, debatendo junto com você as demandas, as dificuldades, os temas ligados à Baixada Santista e, claro, a pauta nacional também, não é? Hoje, mais uma vez, espaço aberto para a área da saúde aqui no painel regional. Vamos falar mais uma vez sobre obstetrícia, né? Um tema que está muito em moda, muito em pauta, que gerou muita polêmica, especialmente aqui na cidade de Santos. E mais uma vez conosco o médico, especialista, obstetra, ginecologista, doutor Orlando de Castro Neto. Boa noite, tudo bem, doutor? Prazer revê-lo. Boa noite, Boturão, boa noite, Sidney, boa noite a todos os telespectadores da TV Santa Cecília e do programa Painel Regional. Obrigado, doutor Orlando, está conosco. Sidney Costa, mais uma vez, participa, não, e colabora com a gente nessa edição do Painel Regional. Boa noite, prazer recebê-lo aqui de novo, Sidney. Tudo bem? Boa noite, Boturão. Boa noite aos teus telespectadores. A gente costuma dizer, toda vez que eu venho por esse horário, que não é para trazer o desassossego. É o horário da sala de entrevista, a luz, imagem, som, ainda mais com o convidado que entrou para a história da medicina obstetrícia, não só no país, mas de forma internacional, quando ele enfrentou corajosamente o desafio de usar o ventre de uma senhora de 61 anos para ter gêmeos para a alegria da família. A filha dela não poderia fazê-lo e a boa hora do parto... Não, na verdade ela foi mãe mesmo. Foi mãe mesmo. Foi mãe mesmo. Pois é. Então eu confundi até as histórias. Pois é, mas de qualquer maneira foi um ato corajoso e esse desafio hoje lhe faz ser uma autoridade entre nós. E aproveitando para outro campo que cobra autoridade, tivemos um programa muito bom aqui com o deputado Bruno Covas, e hoje, por onde eu andei, naquela ocasião, se falou da falta de segurança no sistema Anchieta Imigrantes. Foi verdade. Pois é, e hoje, por onde eu andei, viu, Boturão, assaltar a ponte rodoviária, assaltar um ônibus que faz a ponte rodoviária em Santos, era o máximo que a gente podia esperar nesse trecho que você chama lá do Alto da Serra, que é o Chaparral, até ali a Vila dos Pescadores, que já era problema os congestionamentos frequentes e fazia dos motoristas reféns desses marginais. Agora também quem usa a ponte rodoviária está sem segurança. É verdade, porque a ponte rodoviária o ônibus desce justamente pela via Anchieta, né? A polêmica antiga via Anchieta, romântica via Anchieta, mas que para os dias de hoje está mais do que ultrapassada, né? Vamos combinar, não é? 3014-5281 para você entrar em contato conosco, participar com a gente, né? Enviar aí a sua pergunta aos nossos convidados, não é? Claro, especialmente aqui o doutor Orlando de Castro Neto. Só fazendo um parênteses nessa questão de violência, não é? Eu não tenho muitos detalhes sobre o caso, eu vi, não é, num telejornal de uma emissora co-irmã aqui na cidade, não é? Agora 7 e pouco da noite, né? Pela filmagem das câmeras de segurança ali daquele anel viário da entrada da cidade de Praia Grande, né? Um crime cinematográfico, né? Um carro foi abordado lá por marginais de moto, encapuzados, com metralhadora, enfim, e aparentemente foi uma execução. Aparentemente foi uma execução. Posso estar equivocado, pode ter sido um assalto, mas pela metralhadora, pela situação que eu vi ali, foi um crime de execução. Quem tiver a oportunidade aí de nos informar, né? E nos aprofundar, acabou não tendo tempo, uma série de afazeres aí, mas foi uma coisa realmente impressionante ali naquele anel viário ali da entrada da cidade de Praia Grande, uma cena daquelas espetaculares que a gente só vem em filme, uma vítima fatal, exposta no chão, já o corpo coberto, né, lamentavelmente, ou seja, as coisas realmente andam complicadas e andam sérias aqui na região, tanto que os supermercados estão fechando, não é? Os caixas eletrônicos estão sendo desligados, né? As agências bancárias, aquelas menorzinhas, né? De várias instituições financeiras, instituições bancárias, fecham e indicam lá, ficam lá com aquele letreiro, na sexta-feira você só volta a atender na segunda-feira, antigamente girava todo final de semana, realmente as coisas estão ficando... É um toque de recolher aí. Toque de recolher assim, meio que... sem ninguém assumir. Sem ninguém assumir, né? E acaba por aí, por essas decisões que são tomadas, acaba quase que sendo realmente
um toque de recolher. Doutor Orlando Castro, nós tivemos aí um problema sério, uma polêmica envolvendo as maternidades, fechou a Beneficência Portuguesa, ameaçou fechar e fechou a Casa de Saúde, depois por um acordo aí com a Unimed, enfim, com o secretário de Saúde de Santos, com o prefeito, ela reabriu-se, enfim. O quadro hoje, como é que está na sua avaliação? Eu acho que atenuou muito, né? Não é que o quadro se resolveu, né? O quadro houve uma atenuação, quer dizer, a Casa de Saúde, naquele momento, era responsável por um bom movimento a nível de maternidade, principalmente a nível dos convênios, né? E ela fechando naquele momento, ela realmente iria conjuntamente, que já anteriormente a maternidade da Beneficência Portuguesa já havia fechado, quer dizer, conclusão, realmente naquele momento era o caos, né? E então, através de apelos, né, com relação ao poder público, que tinha também um dever de cuidar da saúde da população, então, através do prefeito, através do secretário de saúde, foram estipulados alguns acordos, alguns incentivos fiscais para que essas maternidades tivessem um incentivo maior para que ela ficasse aberta e fizesse o atendimento à população, né? Que é o mínimo necessário. Que é o mínimo necessário. Você explicou no último programa que teve conosco aqui, né? Que mesmo aquelas cirurgias agendadas, né? Que não são por parto natural, por parto normal, né? São as chamadas cirurgia... Eletivas. Eletivas, é. Não, no caso do parto eletiva, marcada eletiva. No caso do parto, como é que chama? Me foge aqui. Você tem o parto normal ou cesariano? Cesariano. Você tem a cesariano, né? Mesmo os partos cesarianos, que são marcados, né? Com antecedência, você precisa ter ali uma equipe de urgência. Uma equipe de urgência, porque problemas acontecem. Exatamente, com certeza, né? Mas assim, Boturão, eu acho que assim, chegou a hora de a gente pensar grande, né? Num projeto de baixada, um projeto maior, né? E a gente vê, estamos observando a reforma do Hospital dos Estivadores, né? Essa reforma, esse hospital, assim, a meu ver, ele pode ser um centro de referência, principalmente da saúde da mulher na Baixada Santista. Assim, um hospital que vai ter 223 leitos, né? 150 leitos divididos entre clínica médica e cirurgia, 36 leitos para maternidade e 20 UTI neonatal e 15 UTI geral. Eu acho que é um hospital que tem um toque grande, né? E o hospital, o Estivador, Boturão, historicamente, ele foi muito bem planejado, né? O hospital, na sua disposição, que a prefeitura está fazendo, simplesmente uma reforma, porque aquele bloco A, o bloco B, o bloco C e o bloco D, que estão ali especificado, ele nada mais é do que era realmente aquilo que já funcionava, né? As disposições do que se funcionava é exatamente igual como funcionava o antigo Hospital dos Estivadores, porque ele foi bem disposto, ele foi bem construído, ele foi bem dimensionado. E aí o que a prefeitura está fazendo é uma boa reforma. Só que a minha preocupação, Boturão, é a seguinte: uma reforma que está planejada em 25 milhões e 800 reais, né? Onde até agora foram gastos 1 milhão e 300 reais, que estamos, segundo o dado dos nossos jornais aí, que não foi feito nem 10% da reforma que é prevista para todo o hospital. E até construir o hospital, até reformar, deixar ele em ponto de inauguração, eu acho que tudo isso vai sair. E eu acredito que saia mesmo, né? Mas o mais difícil da minha preocupação é tocar ele para funcionar, né? Porque o custo disso, a nível de um ano, ele é 3 vezes mais do que a construção do hospital, né? Da reforma do hospital. E eu acho que o município ele não tem esse orçamento para fazer virar o hospital, né? Quer dizer,
nós temos um hospital que pode solucionar bem os problemas, não só de Santos, como da Baixada Santista. A gente tem, mas só que eu acredito que a gente não tenha capital para poder tocar essa saúde, né? Eu tenho a impressão que o prefeito vai colocar em prática, né, a possibilidade e a questão das OS, né, as organizações sociais aí, e podem funcionar em vários setores da administração pública, né? Saúde, cultura, em todas essas áreas aí. Estamos em cima do intervalo, viu, Sidney? A gente faz uma paradinha aqui no painel regional e na volta continuamos a conversa aqui com o Dr. Orlando. É rápido. Nós estamos de volta com o painel regional, com muito prazer conversando aqui com o médico, né, obstetra, ginecologista, Dr. Orlando de Castro Neto. Aqui o Dr. Orlando à minha esquerda, está ele. E o nosso Sidney Costa, mais uma vez, participando e colaborando nesta edição do painel regional. O telefone segue aberto aí, você liga, participa com a gente também, né, com a sua pergunta, o seu comentário e a sua opinião a respeito dos assuntos colocados em destaque. Estamos falando sobre as maternidades aqui da cidade, né, e graças a Deus a situação foi minimizada, né, Sidney? Exato. Mais uma vez, doutorão, a gente pautou aí nos bastidores, eu com o doutor Orlando conversamos e lembramos que não é a primeira vez que o município chama para si a responsabilidade de tocar uma maternidade. Muitos dos telespectadores vão lembrar do Silvério Fontes, que antes de ser Silvério Fontes, a maternidade Silvério Fontes, era o Luso Brasileiro, e aí eu descobri que o doutor Orlando teve gerência presente lá, eu até gostaria que relembrasse isso para os telespectadores, e foi bem sucedido, houve parcerias e funcionou. Portanto, houve um momento em que a OS, ou parceria, como diz o doutor Orlando, funcionou no Silvério Fontes. Não sei por que também não há mais essa maternidade municipal. Agora, o prefeito chama para si a responsabilidade de ter uma maternidade maior, na envergadura que o doutor Orlando divulgou para a gente, e aí já não é uma experiência boa de lembrar de OS, porque teve uma OS que apagou a luz dos estivadores, que foi um tal de Instituto Gestor, que acabou depois tendo repercussão até no judiciário. Por isso, eu queria deixar essa parte mais histórica, viu, doutor Orlando, para o senhor lembrar para o nosso telespectador, como funcionou bem lá o Silvério, e se não vai se reproduzir o caos que se gerou com os estivadores. Será que aquela gestão do Silvério Fontes pode ser exemplo para que os estivadores também sejam bem-sucedidos nessa proposta que o prefeito quer encaminhar? Com certeza. Eu trabalhei, logo que comecei a minha carreira como obstetra, eu comecei no Luso Brasileiro. E o Luso Brasileiro tinha um ambulatório, ele não tinha um hospital, não era uma maternidade, não era nada. E a gente começou a crescer, porque o Luso vendia plano, né? Principalmente que eu sou descendente, né, da colônia portuguesa, e começou a crescer através até da própria colônia, e a gente começou, fizemos um pequeno centro cirúrgico, depois lá em cima no último andar nós colocamos os quartos, e eu fui um dos que fez o primeiro parto no Luso Brasileiro. Eu fiz o primeiro e o último, né, que quando passou para eu fiz uma cesárea num sábado, na segunda-feira a prefeitura estava entrando, assumindo o hospital. E ela trabalhou muito bem, se eu me lembro bem, ela fazia 100 e poucos partos ao mês, quer dizer, numa área tão restrita que se tinha, ela conseguiu fazer muita coisa, e muita coisa bem feita, muita coisa até bonita, embora o hospital, o Silvério Fontes, ele não tinha o dimensionamento, eu estou falando de dimensionamento assim, a nível de corredor, de elevador, assim, não foi um hospital assim, planejado para ser uma maternidade. Diferente do estivador, que na grande idade, eu fui plantonista também dos estivadores, e ele é um exemplo na disposição de todas as maternidades da Baixada Santista. Ela era a única maternidade que tinha um pós-parto imediato
ali isolado. Se você vê em outras maternidades, você vê, você faz um parto, você faz uma cesárea, e aqui não tem aquela salinha que assim fica em observação, né? Então acaba colocando no corredor, acaba colocando num quarto, e ela já tinha aquela disposição preparada para uma paciente que tem alguma atonia, que tem uma hemorragia logo pós-parto, ela tem essa área já feita. Então eu acho que assim, eu acho que nós temos que pensar em fazer uma parceria pública-privada. Eu acho que chegou a hora do município pensar grande, né? E pensar homogêneo, pensar no sentido de uma baixada, né? Porque não adianta ficar naquela briga, porque não vou precisar... Pensar metropolitanamente. Não exatamente. Tem como fugir disso, né? Não tem como fugir disso. Não adianta aí ficar o prefeito de Santos cobrando da Praia Grande, São Vicente, do Guarujá, porque tem que trazer verba. Não, isso aí, historicamente, isso não deu certo, né? Então, eu acho assim, a gente tem convênios aí que arrebata quase 60%, né, da atividade de convênio em Santos, que é o caso da Unimed. Assim, era uma boa proposição, né, que a Unimed também fizesse uma parceria, já que ela queria um hospital, né, que ela está querendo um hospital para ela, né, eu acho que seria o momento dela também abraçar também a causa, até que o hospital, para nós médicos, é um instrumento de trabalho. Eu acho que a gente poderia pensar, né, até no sentido de gerenciar, administrar, não é? Porque gerida por médicos, acho que vai melhor, né? E pensar que também a gente já tem que trabalhar em fazer um hospital para a gente conseguir uma verba do governo federal, né? Não aquilo que nem era no Estivador, que o sindicato tinha, que naquele tempo tinha aquela força, né? Ia lá e pressionava o governo federal e eles mandavam dinheiro, mas aquela assim, não era uma coisa rotineira, é uma coisa assim, que toda hora tem que pedir, passar o chapeuzinho para poder, né, e acabou o sindicato levando a saúde nas costas, né, essa é a verdade, né, e aquilo, o hospital não chegou onde chegou, mas não foi por culpa até do próprio sindicato, foi por culpa do próprio sistema de saúde que se incorporou. Então, acho que chegou a hora que a gente pense, que nem o Botorão falou, num projeto de saúde a curto, a médio e a longo prazo, né? Que a gente não seja apolítico, né? Apolítico, porque saúde não pode ser moeda de troca política, né? Então, que a gente pense num sistema de saúde que contemple toda a Baixada Santista, porque vai contemplar, e que possa, através dos anos, a coisa não se perder. Por mais que se mude o prefeito, ou o governador, ou o presidente da República, eu acho que isso a gente tem que criar um modelo nosso e inovar projeto o negócio. De Estado, né? Projeto de Estado, não de governo, Exato, de Estado, né? Exato. Tanto para todas as esferas, né? Municipal, Exato. estadual e na verdade devia começar pelo governo federal, né, de criar essa coisa toda, né, um projeto de Estado, né, da saúde, da educação, da segurança pública, né, e a gente, infelizmente, uma política de saúde, de educação e de segurança pública, política de Estado, aquela coisa que ele falou, né? Entra governo, sai governo, você muda um pouquinho para cá, muda um pouquinho para lá e tal, mas a coisa continua basicamente naquela linha, naquele caminho, né? Muito bem, vamos aguardar aí então para ver o que de importante a gente pode ter daqui para frente. Agora uma pergunta, a obstetrícia não traz resultado financeiro? Traz. Ginecologia não traz resultado financeiro? Lógico Os pessoal estão fechando aí os pronto-socorros, fechando as maternidades, o que é isso? Assim, o problema assim, a obstetrícia, ela dá dinheiro, não sei quem é que falou que isso dá prejuízo. Não dá prejuízo. Né? Maternidade é alto giro, né? Entendeu? E você não tem... nasce todo mundo todo dia. E você, assim, não é uma clínica médica que dá... que realmente, por exemplo,
tem paciente que fica 1 mês internado, 10 dias internado por uma patologia. A nossa média de internação aqui é no máximo 2 dias de internação, ou por um parto normal, ou por um parto cesárea. Quer dizer, depois disso a pessoa já está em casa. Já está em casa, e normalmente a grande maioria dos partos não tem altas complicações, né? Existem complicações, é claro, que destoam da prática normal, mas isso não é a maioria, isso é a minoria, né? E depois, assim, todo um sistema de recursos de exames, de laboratório, um monte de coisa que incorpora, né, no grosso do lucro, né? O que acontece é que os hospitais, eles avistam outro tipo, né? Até eu vi uma matéria das próteses, né? Que os hospitais, assim, vislumbram outro tipo de lucratividade, que a gente está chamando as máfias das próteses. Quer dizer, você para fazer uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia de ortopedia, uma prótese custa R$18 mil, o hospital vai ter 30% de lucro, né? Então, quer dizer, o que se está vendo é o seguinte, é uma troca da visão da medicina, né? De uma medicina onde o médico não pode escolher doença, né? Quer dizer, eu não posso escolher doença, então é como o ginecologista fala, corrimento não dá lucro, então eu pego e falo, olha, não atendo corrimento, não é? Quer dizer, é uma coisa absurda, né? Quer dizer, eu faço do mais simplesinho até o mais complicado, né? Desde um pequeno corrimento até o parto de 61 anos. Quer dizer, eu não posso negar patologia, né? E aqui, assim, o que tem na cabeça de alguns administradores, né? É o mercantilismo, né? Porque entre o lucro, que eu acho que é normal, que toda pessoa que trabalha tem que ter uma remuneração, um certo lucro, claro, né? Sem dúvida. Mas óbvio, você tem um ponto entre o lucro e o mercantilismo, que é uma coisa diferente, nisso, onde a pessoa só pensa na grana. Isso é diferente, né? Então eu acho assim, não que ela dê prejuízo, ela não dá o lucro que daria, por exemplo, colocar prótese, fazer cirurgia cardíaca, entendeu? Então, quer dizer, mas a gente não pode viver de cirurgia cardíaca, de ortopedia, porque para chegar lá tem que ter aí um equilíbrio, claro, né? Então, você vai ter um lucro maior lá nessa parte que você está falando, vai ter um lucro menor aqui na questão da maternidade, talvez não tenha lucro nenhum num outro setor, enfim, mas de maneira geral o hospital num todo, né? Ele tem uma rendabilidade, isso é natural, né? Claro. Agora, o que eu não posso, assim, ficar só, tu entende, Boturão? Só ficar lógico. com lucro. E onde tem um prejuízo, né? E aí eu fico... E quem, né? Entendeu? Isso é uma coisa estranha da minha cabeça, né? Isso eu não consigo... Né? Eu tenho uma medicina que não consegue entender isso aí, entendeu, Boturão? Não consigo entender isso. Muito bem. Você lembra do parto da senhora de 61 anos, Sidney Costa? Lembro, que muita gente ficou espantada, achando que o médico de Fantástico, era um louco de fazer esse tipo de coisa. De alguns documentários da TV Paga. É uma estrela o nosso hoje convidado aqui. Vamos saber, né? Daqui a pouquinho, vamos para o rápido intervalo, daqui a pouquinho vamos saber com o doutor Orlando como é que vai, né? Essa senhora que deu à luz a um casal de gêmeos. Casal de gêmeos, né? Isso já há 2 anos. Vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos daqui a pouquinho, né? Vamos pro break, já voltamos. Muito bem, a gente de volta aqui, este é o terceiro e último bloco, né, dessa edição do Painel Regional, com o médico, né, ginecologista, obstetra, o nosso doutor Orlando de Castro Neto, e também com a participação sempre importante aqui do Sidney Costa, né, mais uma vez colaborando com a gente aqui. Algumas perguntas chegando, já o espaço do telespectador sempre importante aqui para nós, mas... Vamos conversar um pouquinho a respeito, né, daquele caso que foi marcante, né? O Sidney lembrou bem, né? Caso ganhou histórico. Uma mídia nacional, né? Sim. Uma senhora que na época tinha 61 anos, há 2 anos, né? Sempre nos emociona, imagina que aceitou o desafio que está entre nós, pelo amor de Deus. Queremos saber mais detalhes. Por favor, nos honre com essa experiência, doutor. E como é que vão aí, como é que vai o casalzinho de gêmeos aí que você corajosamente trouxe ao mundo?
num parto com uma senhora de 61 anos, que não é uma coisa assim, vamos combinar que não é nada comum, né? É. Bom, eu vou, assim, falar para vocês, né, Cid Boturão, tem alguma coisa que eu nunca falei, né, em jornal nenhum, em televisão nenhuma. Quando a Antônia Letícia falou para mim que ia tentar novamente, né, eu, assim, por tantas tentativas, né, eu, assim, sinceramente, que eu não estava botando muita fé. E ela me pediu, se eu ficar grávida, se eu me acompanha pré-natal, foi essa pergunta que ela me fez. Eu, assim, até sem pensar muito, assim, ela é minha cliente há muito tempo, né? E eu falei, não, tudo bem, eu vou fazer teu pré-natal e tal. E tinha, porque eu tinha uma avaliação dela, mas assim, eu não estava, assim, porque foram tantas desilusões, sabe, tanta coisa que não tinha dado certo, né, que eu, sinceramente, eu mesmo não estava botando muita fé que naquele momento ia dar certo. Quando ela chegou pra gente, ela falou pra mim assim, dessa vez eu tô grávida. Eu falei, puxa, às vezes porque tem, né, aquelas pseudociese, a pessoa, né, acha que tá grávida e não tá grávida e tal, até achei. Então a gente, quando viu o ultrassom e viu aqueles 2 embriões ali, eu assim, sabe, eu realmente fiquei assim, parado assim, né, eu fiquei assim, tipo em choque, né, sabe, tipo, cara de paisagem, aconteceu. O tamanho do desafio. Aconteceu. Aí falei, bom, tudo bem. E aí a evolução, falei, aí fiquei preocupado, será que, né, ela assim, vai ter um aborto espontâneo? E fomos acompanhando, e há 12 semanas, falei, agora vai, né? Foi risco o tempo todo, doutor? Não, assim, eu tinha um feeling, porque que a gente já tinha conversado, né? Eu acho que depois de um certo tempo de profissão, você tem assim um feeling daquela coisa que tu acha que vai dar certo e aquilo que não vai dar certo, sabe? E o meu sentimento com ela, aquele meu feeling, é que aquele ia dar certo, né? Eu já, né, comentei até que a minha mãe desaprovava, né? Sua mãe, né? A minha mãe desaprovava. Vai rasgar o diploma? Eu falei, meu filho, a gente trabalhou tanto para te formar e agora você vai jogar esse diploma no lixo, porque isso aí... Não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Eu falei, não, mãe, vai dar. E aí... E contra muitos da classe média, você é maluco, olha, você vai... Colegas veio, olha, isso não vai dar. E eu perseverei, falei, não, vai dar. Eu já tinha dado a minha palavra que ia fazer, eu falei, vou fazer até o final. Vou assumir isso até o final, né? Como assumir até o final. Então, até o 6º mês, então, ela me deu trabalho nenhum. Depois do 6º até o 7º mês é que a coisa pegou mesmo, né, entendeu? Com uma hipertensão mais severa, com um edema acentuado, com o controle, o menino começou a fazer uma certa insuficiência placentária, né, enfim, e até o ponto de a gente decidir, né, na última instância, de fazer o parto com 31 semanas. E graças a Deus, ela teve uma evolução brilhante. Hoje ela é uma outra mulher, né? Feliz, né? E as crianças... As crianças nasceram, correu tudo bem? Tudo bem. Elas estão aí quase 2 anos. Ela amamentou normalmente? Amamentou. Normalmente. A gente fez uma indução de amamentação, ela amamentou, lógico, um gemelar, teve que fazer complementação com leite, né? Mas ela sentiu o prazer de amamentar, que eu fiz uma indução de amamentação. E as crianças aí estão aí com quase 2 anos, né? O Robertinho, a Sofia, sem sequela nenhuma, né? Então isso é um prazer muito grande. Nós saímos em todos os jornais desse país, de fora, né? E tivemos uma repercussão, levamos, né, o nome da obstetrícia, né, de Santos, né,
para o país e para o mundo também, né? E, enfim. Então isso dá muito orgulho, até para os colegas aqui da Baixada, né? Isso é um motivo de orgulho, né? Não tem dúvida. Uma obstetrícia, assim... E ela queria muito ser mãe. Ele queria ser muito, né? Olha, assim, outro dia eu estava pensando, né? A gente estava falando em fechamento de maternidade, o caos da Baixada, assim, mais gozado, né? A gente tem, né? Quer dizer, assim, a gente faz as coisas melhores, assim, até que foi do país e vamos ficar com essa de outro ponto, com essa deficiência. Quer dizer, é um paradoxo, né, Botorão, de fazer. Né? Então a gente percebe que a gente tem material humano, né? A gente não tem o instrumento... Satisfaça uma curiosidade, né? Doutor Orlando. Foi uma decisão profissional o tempo todo que o senhor sentiu só? Ou o senhor teve algum tipo de apoio até lá na sua clínica? Ou o senhor lutou sozinho com essa experiência? Olha, na realidade, assim, eu assumi a bronca toda, né? Entendi. Essa é a verdade. E eu também não queria porque até então eu não sabia que ia dar certo, né? Entendi. E eu não queria também comprometer quem trabalha comigo, porque, enfim, é complicado. Então, a turma você apareceu muito, eu apareci muito porque eu estava tecnicamente segurando, né? Só quando a coisa deu certo. Consequência natural. Quer dizer, é lógico, se desse errado, certo, você ia aparecer muito mais. Com certeza. E aí é só eu, né? E não ia comprometer os colegas que também ajudaram, que desafio, né? Que hein? contribuíram, principalmente, parabéns, né? A UTI Neonatal do São Lucas, que fez um brilhante trabalho, né? Entendi. Um brilhante trabalho. Mas até sair o último bebê, quer dizer, quem falou sobre a parte de pediatria fui eu, que né, na realidade eu não sou pediatra, quer dizer, teria que, né, os pediatras teriam que informar, e a todo tempo assim, a gente foi omitindo para não comprometer o hospital, a equipe de pediatria, no caso de uma fatalidade, né? Que isso ia, né, repercutir sempre negativamente, né? Claro. Porque só serve para o médico a vida, a morte não serve, né? Entendeu? O comentário geral ia ser o seguinte: para que deixou, que incentivou uma mulher de 61 anos a engravidar? Né? Lógico, com certeza, não desse certo, certeza. Você ia ser vai ficar pendurado na cruz, tomando pedrada de todo mundo. Ia ser crucificado, entendeu? Por isso temos que estar sempre lembrando desse episódio, porque merece. Do contrário, estariam até hoje lembrando do problema, do mal. Então vamos lembrar que foi muito bem sucedido. Exatamente. E parabéns pela sua coragem. O Sidney coloca uma coisa importantíssima. Vamos lembrar sempre. Uma das coisas negativas, né? Se lembra todo dia. Aquele cara foi um criminoso, tá? Aquele médico foi... Exatamente. O Orlando também merece ser apontado com essa coragem e essa decisão que o senhor teve sozinho, hein? Sozinho, na realidade foi uma atitude isolada, né? Entendeu? Entendi. E que podia ter comprometido a equipe de anestesia, a equipe de pediatria, o próprio Hospital São Lucas, né? Entendeu? Que, enfim, a gente, olha, que nem minha mãe falou assim, a sua madrinha é muito forte, né? Porque eu sou muito católico e eu acredito muito na Nossa Senhora Aparecida, né? Inclusive eu pedi mesmo, eu fui a Aparecida do Norte para pedir. Olha que revelação, fui a Aparecida do Norte. Você foi agradecer? Não, foi fui pedir para que desse certo. Depois fui agradecer. Depois foi agradecer. Né? Maravilha. E não só as duas crianças, mas tinha também uma outra criança outro também, exemplo, hein, que não era nada disso. Tá faltando tanta fé nesse que estava precisando também, porque na época ficou mais outra criança que nasceu também prematuramente, da qual eu tinha feito o parto. Quer dizer, eu também acabei pedindo para essa, e essa também já fui no aniversário também, de primeiro aniversário dela, né? Que é a Sofia Vitória. Sofia Vitória. Vitória. Aqui a Sofia, que foi do Gêmeos, né? E tem a Sofia Vitória, que também foi uma vitória. Foi uma vencedora. Né, vencedora também da mesma batalha no mesmo período na UTI Neonatal. Muito bem. Doutor Orlando, infelizmente estamos com o tempo estourado aqui. Eu quero agradecer a sua presença. Mais uma vez, a gente
acho que o Sidney tem absoluta razão, né? Quando uma pessoa comete um equívoco, comete um erro, né? Acontece uma fatalidade, um crime, né? Como a gente vê aí, essas disputas sujas por audiência aí, do Ibope, enfim, né? A pontuação do Ibope subindo e crescendo, quando mostra o caso de vandalismo, de assassinatos, crimes, essa coisa toda, né? A gente também tem que trazer o outro lado aqui, quando uma atitude de coragem funciona e dá certo. Parabéns mais uma vez. Espero receber aqui outras oportunidades. Valeu, viu? Obrigado. Obrigado você, Boturão, pelo convite do teu programa. Eu já falei para você que estou sempre à disposição do que você precisar aqui de mim. Você é um companheiro, um irmão, né? E agradeço essas palavras, assim, elogiosas da parte de vocês. E, enfim, agradeço a participação no programa, agradeço a atenção de todos os telespectadores que estão assistindo TV Santa Cecília e Painel Regional. Obrigado ao doutor Orlando, obrigado Sidney mais uma vez pela presença sempre importante aqui com a gente. Você que nos acompanhou, o Painel Regional volta amanhã 10 da noite na sequência do JB e 1h30 da tarde o Painel Regional Debates. Até amanhã. Tchau.